Bem-vindos ao seu podcast. Aqui é o lugar onde a gente fala sobre tudo e fala só a verdade, hein? Esse é o primeiro episódio e ele tá muito aguardado, né? Muita gente tá ansiosa esperando esse episódio. E a gente não poderia trazer ninguém mais, ninguém menos que alguém que entende do assunto, não é mesmo, Vanessa? Então, gente, a gente vai falar sobre um tema que é muito especial para todas nós, independente de termos ou não filhos. É um assunto que mexe com o coração da gente. Então, a gente trouxe uma pessoa que é especialista nesse assunto. Até porque ela tem uma mini creche. Né, Dani? Ai, gente, me sinto muito honrada, assim, por poder estar participando desse podcast com vocês. Obrigada, é nossa. Tá? Ela tem lugar de fala, né? Porque não é um, nem dois, nem três, são quatro filhos. Eu sou tia. Eu, de longe, assim, já sei como é difícil criar filho. E participa bem ativamente, assim, da vida dos filhos, dos amigos. Então, ela sabe bem como é. Mas de longe, agora, elas têm propriedade para falar. Não? Sim. Então, Dani, a gente quer te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui hoje juntas para falar desse tema que é tão especial e tão importante. Porque a gente sabe que tem muitos pormenores aí dentro da maternidade que é pouco abordado, é pouco falado e é muito importante, principalmente para nós mulheres que temos um ministério, que somos mãe, você mais ainda, porque eu sou mãe de um, gente, você é mãe de 4, então é uma dádiva e um desafio proporcional, né? Ser mãe de 4 filhos, são 4 rotinas, 4 cabecinhas diferentes. Então a gente quer saber de você, como é que é essa rotina, como é que você prioriza cada coisa, como é que é a sua rotina mesmo. Sim, primeiramente eu acho que vocês me escolheram porque estamos no mês das crianças. Exatamente. Né? Eu tenho pouca, né? Então vamos fazer com ela. Mas é verdade, assim, a maternidade, antes de ser mãe, eu achava que eu nunca ia dar pra isso. Na verdade, eu nunca achei que eu ia casar, nunca achei que ia ter filhos, eu era dessas. E hoje em dia eu falei, gente, eu nasci para ser mãe. Como é que pode, né? As coisas mudam. E assim, eu fui desenvolvendo a minha maternidade. Porque tanto que quando eu tive meu primeiro filho, todo mundo falou, gente, ela não vai saber cuidar, ela não vai saber criar, não vai saber nada. E assim, ninguém nunca deu banho nos meus filhos, ninguém nunca trocou fralda. E eu fiz tudo com meus filhos, sabe? Eu não deixava. E porque eu queria cuidar. Então, a primeira fralda, até mesmo só quando já tava, assim, já, tipo, com quase um aninho, eu deixava. E criou até muito brigas, assim, minha Dona Glória, minha sogra, minha mãe, pode perguntar a elas. Elas queriam cuidar e você não deixava, protetora. Não deixava ninguém botar a mão, assim, eu era muito super protetora. Então, assim, eu achei que eu ia para um lado, todo mundo achou que eu ia para um lado, e eu fui no outro lado, fui para outra ponta. Eu fui uma mãe super protetora. E hoje em dia, até meu marido, minha mãe, ela fala, gente, eu não reconheço, porque, assim, eu achei que você não ia conseguir, né? Pela pessoa que eu era. Mas, assim, quando você é mãe, você não é mãe, mas quando nasce um filho, nasce a mãe junto, né? Tem muito isso. Então, eu fui acabando e fui desenvolvendo essa maternidade durante os anos. E hoje eu posso falar que eu tenho um pouquinho de experiência. Um pouquinho, Dani? Verdade, né? Você tem muita experiência. Sabe uma coisa que é muito curiosa, assim, de quem conhece a Dani agora, assim, né? Eu conheço a Dani já tem um tempo, mas de mais próximo agora. A Dani é mãezona. É mãezona, tipo, no ambiente de amigos, quem conhece a Dani, né, é muito conhecida por ser mãezona. A Dani, ela vai no lugar onde tem um bebê, tu perde a Dani no lugar, tu achar um bebê, a Dani tá lá com a criança no colo. Ih, Nazaré, quer carregar a criança? Ai, meu Deus! A gente tem histórias sobre isso. Olha, e é verdade, porque eu vi uma foto, e aí a Dani tava lá nos Índios. Também. E, numa viagem missionária que eles fizeram, gente. E aí a Dani lá com uma bebê, mas o olhar da Dani pra criança era, eu quero ela pra mim. Não era um olhar assim, ai, que fofo, eu quero pra mim. Tava bem assim, Dani, o olhar de... Não, se der mole, eu levo. Não, mas até eu fiquei impactada com a pessoa que eu me tornei, porque assim, eu posso falar que eu era a ovelha negra da família, não ia parecer que não ia dar pra nada, assim, ninguém tinha esperança, assim, de um futuro, assim, em mim, assim. Realmente eu passei poucas e boas. E assim, o que eu me tornei hoje... Eu fico impactada, eu olho assim, eu não acredito na pessoa que eu me tornei, sabe? Gente. Assim, e eu acho que isso Jesus. que é o brilho da história, sabe? É a gente olhar para uma pessoa hoje
por exemplo, eu nos conheci antes, então pra mim, você sempre foi isso. Você sempre foi essa pessoa. E isso é lindo demais de se ver, sabe? Quando você olha pra sua história e você não se reconhece. Mas quem te vê hoje não te vê diferente. Eu não vejo uma Dani diferente. É genuíno, né? É genuíno. Foi Então, Deus mesmo, Deus assim, é purinho. Foi Deus purinho. Porque foi, assim, um milagre, assim, uma obra que aos olhos humanos era impossível, assim, era impossível mesmo. E desde que seu primeiro filho nasceu, você sempre foi evangélica? Antes, eu sempre fui cristã antes, eu me batizei com 15 anos, depois eu dei uma desviada, voltei com 18 para 19, assim, anos, e aí tô firme até hoje. Mas até os 18 anos, até os 19, quando eu voltei mesmo para Jesus, eu realmente não tinha sonhos, nunca tive sonho de me casar, nunca tive, sabe, nunca fiz nenhum plano, nunca. Então as coisas foram acontecendo, é aquele versículo que eu falo muito, né? Que Deus faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Que esse é o versículo que resume a minha vida, eu sempre falo isso. Porque assim, tudo que eu tenho hoje eu nunca imaginei ter. Seu tudo que ninguém esperava que acontecesse, sabe? Assim, então, realmente, eu sou uma obra, assim, de Deus, assim, um milagre, assim. Deus me mudou muito e tem me mudado ainda muitas coisas, né? É um processo diário, agora em outras situações, né? E, assim, tu tem 4 filhos, não é uma escadinha, tem um desnível aí. Fala aí a idade, Dani, a idade. Tem o Nicolas de 11, o Danilo de 9, o Josué de 5 e o Joseph Júnior de 2. Ela tá em todas as fases, gente, até a adolescência, né? Na A pré-adolescência pergunta e na fralda. A minha pergunta é justamente essa: como que tu consegue atender a todas as faixas etárias, todas as demandas? Não, são diferentes, não? Porque o quarto é mais fácil, né? Fala assim, que o primeiro é mais aquela coisa, não deixa comer nada do chão, ele teve açúcar, só teve a introdução do açúcar com 1 ano, o segundo vai mais ou menos, porque aí vai na onda do irmão, que aí vê o outro comendo, aí quer comer também. O terceiro já, tipo, dá um pouquinho. O quarto, ele vai lá no armário e abre sozinho, come o açúcar, entendeu? O quarto se cria sozinho, então... O Joseph é tão bonzinho que ele nem dá trabalho. Mas é assim, agora o quarto, como eu já tenho a experiência de 3, então fica mais fácil, entendeu? Porque você vai adquirindo experiência e você vai conseguindo desenvolver melhor. Porque o primeiro você não sabia nada, né? Então tudo eu tinha que aprender vivendo, né? Tanto que eu também queria até dar uma dica para as mamães de plantão. Eliana Dias, agradeço ela, amo essa mulher, gente. Beijo para vocês. Porque assim, eu tive o Nicolas e Danilo, eu passei muito sufoco com eles no sono, sobre o sono deles, eles acordavam muito. E no Josué, quando eu tive o Josué, eu tive um problema muito grande, porque ele não dormia. E eu não conseguia dar atenção pro Nicolas, pro Danilo e pro meu marido. Então começou a ficar um clima muito ruim dentro de casa. E aí eu fui direcionada a esta pessoa, Eliana Dias, e eu fiz o curso dela. Ela é consultora de sono. Então, ela ensina o comportamento das crianças, né? Ensina a dormir, porque tudo é um hábito, né? Tudo é um aprendizado. Então, depois que eu coloquei José para dormir, que ele aprendeu a dormir, minha vida foi outra. Então, é isso. O Nicolas e Danilo, eu não tinha informação. Ninguém me contou nada. Então, conforme você vai tendo conhecimento, a maternidade vai ficando mais leve, você fica mais segura. Então, é importante, assim, a gente ter informações, colher informações, pegar experiências de outras pessoas, né? Imagina, se eu tivesse sido orgulhosa naquela época, eu estaria aí penando até hoje. Então, assim, você tem alguém para te ajudar? Ouve essa pessoa, né? Muitas pessoas eu quis dar essa dica. Não, tá tudo bem. Não tem problema não. Mas, assim, o que eu puder ajudar outras pessoas, eu vou ajudar, entendeu? E, assim, a maternidade ficou muito mais leve depois que eu comecei a adotar essas novas práticas, né? Na vida deles. E eu acho que é bem por aí mesmo. O objetivo é a gente falar o que é a vida real. Porque tem criança que ela já, desde que nasce, né? Eu escuto, desde que nasceu, dorme a noite toda. Só que isso não é uma realidade para todo mundo. Não, isso é uma exceção. Não é uma realidade. O padrão é não dormir. Pois é. Tem criança que passa ali, quando você vai para a introdução alimentar, é super tranquilo. Tem outros que não comem. Cada criança é de um jeito, né, Dani? E assim, acho que lidar com a frustração
você já no quarto, a gente aprende a lidar com a frustração de uma maneira mais leve. Sim. E isso melhora muito Você pra gente que é mãe. Que tudo vai passar, tudo é uma fase. Tipo assim, eu tô com o meu primeiro fica com 11, então eu já passei por todas as fases. Então o que acontece agora com o número 4, número 3, eu vou botar números, tá, gente? Porque é complicado. Até pra mim, eu confundo o nome de todo mundo. E aí eu já consigo já manejar melhor, entendeu? Porque eu já sei o que vai acontecer. Ah, essa fase vai passar, vai passar essa fase. Tá bom, deixa ele fazer. Daqui a pouco ele vai crescer, ele já vai mudar a cabeça dele. Então fica mais leve, como você falou. Porque quando é o primeiro, ou quando a gente não tem ainda essa experiência, toda fase se acha assim, né? Primeiramente, mãe de primeira viagem. Acho que eu tenho que levar de repente no médico, porque de repente o desenvolvimento não tá legal. E eu aprendi uma frase, gente, que eu levo pra vida. A gente não tem que comparar, porque a comparação é inimiga da felicidade. Sim. Um filho seu andou rápido, o outro demorou mais. Um falou mais rápido, o outro demorou mais. Mas se a gente compara o meu filho com o seu filho, aí eu já me preocupo, eu já acho que tem algum problema. E às vezes nem é isso, né, Dani? Não tem pra que a gente carregar esse peso. Porque cada filho é um filho, cada mãe é uma mãe. E assim, a gente vai aprendendo umas com as outras. E eu até falei isso até na célula passada, quando eu abri a célula, falei sobre o Salmo 37. E não se indignes por causa dos outros, assim, que prosperam e você não prospera. Não fica olhando a grama do vizinho, se comparando. Salmos 37 fala muito sobre isso. E porque, assim, a gente está numa vida digital, que hoje o mundo real está no digital, nem está mais aqui no material, está no digital. Então é muito complicado, é uma linha muito tênue para você saber a realidade do virtual. Então, assim, isso também é uma outra coisa que a gente tem que... É um desafio, né? É um desafio. Desmistificar, né? Não é o que a gente mostra que é a vida. De repente, o corte da vida da Dani, né? Corte ali que é muito pouco o que a gente vê na internet, não é a sua vida. Não é o seu cotidiano. Sim. De um tá tomando banho, o outro tá fazendo devocional, o outro tá fazendo trabalho de casa. Porque isso é legal também a gente falar, né, Dani? Da sua vida diária de mãe, o que você não terceiriza, que é o seu papel de mãe. Exato. Porque é isso, às vezes a pessoa vê o corte, acha que a vida é aquilo ali e acha também que a condição social da mãe muda. Não, é não terceirizar o papel de mãe. Sim. Pode terceirizar outros, né, quem tem privilégios, e é muito bom ter privilégios. Para terceirizar, mas não terceirizar o papel de mãe. Às vezes tem até um julgamento, né? Não é nem a comparação. Assim, um julgamento de alguém olhar e falar: mas aí é fácil ter 4 filhos, né? Tem empregados. Eu escuto muito isso. Meio que não escuto com essas palavras totalmente mais indiretas. Mas entrelinhas, Nas entrelinhas eu pego tudo. Mas assim, eu não julgo a pessoa, sabe? Porque assim, cada ela expressa aquilo que ela tem de conhecimento de causa. Então assim, ela não vive o que eu vivo, então ela nunca vai poder ter esse pensamento, entendeu? Eu tenho, mas eu tento mostrar, eu tento falar, né? Apesar de que também eu conheço pessoas, né, no mundo também do futebol, que eu também vivi muito, outro tipo de pessoas também que têm condição financeira, que também não empregam assim o tempo que tem ali com a criança, que deveriam empregar, não empregam. Entendeu? Porque assim, é inevitável, como eu estava falando antes com vocês em off, é inevitável que a gente tenha todo o tempo com os nossos filhos. Meus filhos, por exemplo, eles estudam de 8 da manhã até as 3h30. Então, eles têm que dormir cedo, 9 horas. Então, não é muito tempo que eu tenho, mas o pouco tempo que eu tenho, a gente tem que ter um tempo de qualidade. Eu tenho que estar ali 100% para ele, entendeu? Então, isso faz muita diferença. E assim, só de você querer estar com seus filhos, já muda muito, já é muito diferente, entendeu? Porque tem pessoas que ficam, mas porque, eu tenho que ficar com meu filho, sabe? Isso não agrada no coração de Deus, não agrada, você não cria um ambiente, assim, de troca com seu filho, porque ele tá ali, você tá aqui, você não fica perguntando as coisas pra ele, você não se interessa pela vida dele, então, tudo isso são pequenos detalhes, mas fazem a diferença. Na construção dele, estar presente, isso, né? Estar presente de forma consciente ali. Com eles. Mas fala um pouquinho do dia a dia, Dani. Como é que é essa jornada aí? Porque aí chegam os 4 da escola, né? Uma loucura, gente. Uma loucura. Quem tá lá, quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Só quem tá lá pra ver. Tá na escola, quem em casa. Mas é um desafio diário. Mas eu adoro, né? Como eu falei, hoje eu falo, gente, eu nasci pra isso. Porque eu adoro. Eu adoro essa loucura, essa confusão. Eu adoro. Mas agora a gente até pegou um carro maior, porque assim as crianças estavam indo na cabeça, né? Já não cabia mais no carro, né? Não sei o quê. Eu quero ir na frente, eu quero atrás. Não, eles já foram na mala, já.
Já tiveram. Corta Já essa foi. Não parte. tem diversão. Editor, Nada, Eles super adoram divertido, falar. né? Eles adoram. Eles amaram. Agora a gente tá com carro, botou a cadeirinha direitinho, tá? Agora tem espaço pra todo mundo, né? Graças a Deus. Mas é isso, aí pega eles na escola no final do dia, aí um dia futebol pra um, outro dia. Futebol tem quase todo dia, né? Aí futebol, aí Por que será, né, gente? Futebol quase todo dia. Quase todo dia, porque fruta não cai longe do pé, Não, né? não cai. Estamos investindo, né? Lógico. Estamos investindo. Vamos ver quem vai trazer retorno. Lógico. É uma aposentadoria, a gente precisa pensar. Pois é. E aí a gente tem essa rotina. Aí eu conto muito com as ajudas, assim, sabe? Sempre da minha mãe, do meu pai, tem a Cláudia, a Margarida, elas me ajudam muito aqui em casa, muito, assim. A gente tem, assim, é aquilo que você falou, a gente tem a parte de delegar as tarefas, exemplo, de dar comida, coisas que todo mundo faz, né? Mas o amor, o carinho, a educação, a conversa, o olho no olho, a oração, não tem como delegar isso, não tem como você terceirizar. E é isso que vai construir na criança aquilo que precisa ser construído. Ainda mais a gente que tem princípios bíblicos, cristãos. Então a gente tem que ser intencional. Eu sou intencional em tudo com eles. E aí tem o futebol, tem futebol. Aí dentro do futebol tem psicólogo, tem fono, tem um monte de outras coisas. Tem jiu-jitsu. Tem jiu-jitsu, exatamente. Como é que organiza um planilhão numa parede? Uma planilha. Tem uma planilha. Uma parede 4x4 pra caber isso tudo. Tem uma planilha, eu boto o nome de cada um. O Joseph não tem muita coisa. O Josué, ele viu que eu fiz do Nicolas e Danilo, ele quis também. Aí eu vou fazer pra ele, até chegou ontem o quadrinho dele. Que aí um vai querendo, isso é bom, que um motiva o outro, sabe? Eu também quero, aí vai, eu vou fazer também. Aí tem as atividades, as tarefinhas, né? Toalha, passar desodorante, passar perfume, escovar o dente. Oh, meu Deus. Fazer o devocional, fazer a leitura diária. Então, assim, são essas coisinhas. E a gente vai indo, assim, tem dias que dá certo, tem dias que não dá certo, né? Mas é isso, gente, eu não vou me recriminar e não vou me matar por causa disso. Quem nunca, né, gente? Quem nunca. Quem nunca. Às vezes, se sua paz vale 2 vidros de detergente pra ele brincar de bolinha de sabão, meu amigo, minha paz tá valendo até pouco. Tá barata essa paz. Tá barato. Tá valendo pouco. Então tem dia que você vai ser mais permissiva, porque naquele dia você precisa disso. Mas é exatamente isso que a Dani falou. Né? Não é se recriminar. E hoje um deles não fez o devocional, ou nenhum fez. Tá tudo bem. Sabe? Você foi lá, você orou junto, você orou por ele. Dormiu, eu nem vi. Você vai lá e abençoa. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Não é essa vida perfeita. Não é essa vida perfeita, né, Dani? Que as pessoas acham que, deve ser perfeito. Não é essa vida de margarina. Não é margarina, não. É outra marca. Mas sabe uma coisa que eu até queria que tu falasse sobre isso? Um episódio que eu presenciei, que eu achei muito interessante. Acho que até comentei com a Vanessa. Eu tava aqui na casa da Dani, e aí o Danilo chegou fazendo queixas do Nicolas. Aí a Dani parou tudo que ela tava fazendo e foi investigar o que tinha acontecido. Falou com o professor, falou com os dois, para depois tentar conciliar todos eles e resolver. Eu achei muito interessante, assim, porque às vezes tu tá na correria ali de mãe, não, depois eu resolvo. A Dani parou tudo, a gente tava resolvendo algumas questões, ela parou tudo que ela tava fazendo e falou, vou resolver. Aí tu foi, perguntou pra um, perguntou pra outro, foi na fonte, foi no professor pra tentar entender o que aconteceu. Sim. Por que brigaram? Porque criança briga o tempo todo, mas foi tentar entender. Eu achei muito interessante isso, assim, que é isso, sabe? Uma das coisas que assim, eu te admiro como mãe, sabe? Porque é isso. É o que as pessoas não veem, é o outro lado, assim. Genuinamente o interesse de resolver a questão do filho, genuinamente o interesse de ouvir o filho. Isso é difícil. Porque eu realmente coloco prioridade. Porque hoje meu maior ministério são meus filhos. Esse é o meu maior ministério. Dentre outros, a gente acaba exercendo também. Só que assim, minha prioridade são meus filhos. A gente marcou um horário aqui e eu falei, gente, até 3 horas da tarde, porque eu tenho que buscar meus filhos na escola. Então, assim, eu quero ser essa mãe presente, intencional. Porque eu acho que isso vai criar memórias afetivas, vai realmente construir o que eles devem ser na vida, entendeu? Porque mais do que estudar, mais do que fazer jiu-jitsu, mais do que fazer fono, a gente tem que colocar neles o caráter de Cristo, colocar neles o que a gente tem recebido, porque senão o que a gente faz na igreja, o que a gente faz ouvindo a palavra se a gente não praticar, se a gente não exercer?
Eu sei que é difícil, não é fácil. Tipo, não foi fácil naquele dia eu ter parado, ido lá resolver porque ela ficou esperando. Mas, gente, é isso. Como você fala, é a vida real. Não tem muito o que fazer, entendeu? Não tem muito o que se justificar, se desculpar. E vira uma rotina, assim, uma coisa bem habitual e bem normal pra mim. Essa é a sua vida, né, Dani? É porque, assim, talvez para alguém seria muito fácil. Bota alguém para buscar seus filhos aí. Mas para você é importante esse momento onde eles saem da escola. E eu acho muito importante essa questão, né, de levar e buscar na escola. Porque eles vêm cheios do que aconteceu lá no dia, né? E mãe, né? A mãe com essa capacidade que é só Deus para colocar na gente, coloca na gente algo que só da gente olhar a gente sabe se tá bem ou se não tá. Então, nesse momento que sai da escola, que a gente olha, a gente, opa, tá tudo bem? Você já sabe que aconteceu alguma coisa. Sim. Então, é um momento tão bacana. Eu também não consigo fazer sempre esses momentos. Às vezes eu não levo, às vezes, como eu falei, tem muita gente que me ajuda. A Cláudia, a Margarida, o Isaac me ajuda muito. Então, nem sempre eu tô podendo estar presente, entendeu? Mas quando você pode, você... Essa é a diferença. Por exemplo, você poderia falar assim, não, se for até tarde eu peço pra alguém. Não, é importante pra você. Se eu puder fazer, eu faço. Isso é muito legal, isso é muito legal. Então, mais uma dica, gente. Sempre que tiverem oportunidade, estejam próximos, estejam perto, mas estejam presentes. Estejam intencionais. Porque também às vezes você tá do lado, mas também você não tá ali. Tá aqui, ó. Isso também tem me policiado muito. Começamos, isso já puxa né? Puxa um gancho assim, importantíssimo. Do advento da internet. Que é maravilhoso. Maravilhoso. Se não fosse, a gente não tava aqui na casa de vocês agora, mas a gente tem que cuidar, principalmente com crianças. Como é que é a tua rotina? Sim. Como é que é a vida Como é que é a sua prisão quando a gente fala sobre a internet? Então, eu tento me policiar muito. Mas eu também uso a internet para o meu favor, né? Então, muitas das vezes eu uso a internet, exemplo, né? O meu pequenininho, ele come só assistindo o YouTube, né? O desenho e tal. Porque isso me favorece muito, senão eu ia ter que ficar atrás dele, ou então ele ia ficar chorando, não sei o quê. Ele come de tudo, né? Não é que eu esteja enganando ele na comida, porque ele fica olhando o que ele tá comendo, ele quer saber o que ele tá comendo, ele olha e abre a boca e come. Não é sobre enganar, mas é sobre realmente agilizar o processo. É a sua estratégia para esse momento. Então, assim, para cada filho, você tem uma estratégia. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu criei meus filhos, mas eu fiz tudo igual para todo mundo. Então, você errou. Você fez tudo igual para todo mundo. Para crianças diferentes. Não dá. Cada um você tem que ter uma estratégia diferente, né? E eu tenho aprendido a aplicar a estratégia certa para cada um. Que às vezes, muitas das vezes eu erro. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai, né, consertando. Não foi isso e tal. Vamos vivendo. E tá tudo bem também, entendeu? Também não vamos nos perdoar. Não martirizo por isso, não. E aí, nesse exemplo, né, da alimentação, eu deixo eles usarem a internet, aqueles que precisam, aqueles que realmente... Agora, os maiores, não. Os maiores já têm noção, já têm juízo, já têm domínio próprio. Então, assim, não, vocês não precisam de uma telinha pra ficar ali pra comer rápido e tal. Não, vocês podem olhar pra parede. Olha pra parede. Eu falo, olha lá pra parede, olha pra cara um do outro, entendeu? Eu falo assim. E, assim, agora também, recentemente, eu criei uma estratégia, né? Sobre recompensas, sabe? Então, assim, isso também tem me ajudado muito, assim, com as crianças. Tenho usado um quadrinho de recompensas, onde eles vão lá e colocam um smile rindo ou um tristíssimo. E aí, cada smile vale um valor, sabe? Então, isso também tem dado uma motivação a eles pra... Por quê? O que eu quero? Eu quero criar neles um hábito. Eu não quero criar neles uma... Como é que eu posso dizer? Uma coisa que eles fiquem... Uma obrigação. Isso. Não, eu não quero que eles se sintam submetidos a só fazer se ganhar dinheiro. Não, não é sobre isso. Não é condicionado. Isso, não é condicionado. Mas eu quero que primeiro eles tenham esse hábito, porque a princípio eles estão fazendo para ganhar um dinheiro, para ter uma recompensa. Mas daqui a pouco vai virar um hábito, entendeu? Sem eles saberem, né? Mas eu tô fazendo dessa forma para que eles possam começar a fazer, entendeu? Mas depois vai ficar fácil para eles continuarem fazendo e eu não vou mais dar dinheiro. Até porque dinheiro pra criança é coisa fácil de dar, né? Qualquer coisa eu uso o cartãozinho na mão. Coisa, mãe deixa, faz o Pix.
Agora é Pix, Dani. Agora é Pix. Mas e assim, o uso da internet, como é que tu administra esse uso da internet, né? Porque tu tem uns controle aí agora. Né? Então, é uma prisãozinha que a Dani tem agora, gente. Eu vou dar uma dica. Uma dica. Uma dica aqui, nessa câmera aqui. Pega a dica, gente. No iPhone tem lá um tempo de repouso, tá? Então você vai lá, mexe, bota o iCloud do seu filho lá. Quem me deu essa dica foi até a Marcele, tá? Marcele que me contou que ela faz isso com a Lavínia. Ela falou, Dani, faz isso. Arrasou. A Isaac me ajudou a botar. E aí lá tem um tempo de uso de tela. E aí você escolhe os aplicativos que você quer que seu filho coloque. Eu não quero que ele veja YouTube, nem Instagram. Por exemplo, no meu caso, eu liberei só o WhatsApp. Porque como eles vão muito pra rua, pro futebol, pra não sei aonde, então eu liberei. Eles vão pro telefone, mas eles não podem usar nenhum aplicativo, a não ser o WhatsApp. Eu liberei. Aí, se eles querem, mãe, deixa eu fazer aqui o YouTube rapidinho, eles mandam uma mensagem pra mim e eu aprovo. Aí tem a opção de aprovar 15 minutos, 1 hora ou o dia inteiro. Eu vou lá, aprovo a ordem, 15 minutos. E aí, assim, a gente vai controlando do meu telefone. Eu tô controlando do meu telefone. Maravilhoso. Isso já deixa um pouco eles menos, né, enfiados na internet. E fora que, agora a gente estipulou aqui em casa, ninguém pega a tela. Só sexta-feira, sábado e domingo, nos tempos necessários, 1 hora na sexta, 2 horas no sábado, 2 horas no domingo. E terça-feira eu abri, porque tem então aí um evento aí num jogo, que eu liberei 1 horinha. E assim, eu tô tentando, né? A gente tenta, né? A gente tenta fazer a nossa parte. Até Deus porque tá ajudando. Eles não têm nem tanto tempo sobrando assim, não, porque a rotina é tão... vai pra escola, chega da escola, vai pra atividade. É isso aí. E aí... Eu só falo pra eles, gente, você não tem nem tempo, quer pedir tempo pra joguinho pra quê se não tem tempo? Né? Então, mas eles acham que eles têm todo o tempo do mundo, né? Não, e acaba comprometendo. É que se a gente deixa também, daí vai dormir mais tarde. E aí dorme menos do que deveria. Aí isso cansado, atrapalha todo um dia. Isso é muito legal, porque eu tava pensando aqui, né? Que tu falou que cada filho é um filho. Então, tu tem estratégia para cada filho. Eu fico pensando antigamente, porque a gente não foi criado assim, né, gente? Era o mesmo tratamento. E outra, tem uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que o ser humano vai evoluindo também. Mas antigamente a criança ela não tinha fala, né? Não tinha fala. Não tinha. A criança, não, para de chorar. Não doeu, não. Não doeu nada. Como é que você sabe que não doeu se você não tá na pele da criança? A criança, ela era invalidada. Só que hoje a gente tá num lugar que em algum momento, tipo, a criança, ela manda em tudo. Quer dizer, tem que ter um equilíbrio nisso aí, sabe? Eu acho que quando tem esse olhar que tu falou de cada filho é um filho e tu tem uma estratégia de criação para cada um, eu acho que é muito legal, porque eu fico pensando nisso. Ou é muito ou é pouco, né? Mas não, tem que ter um meio termo. E tudo na vida é o equilíbrio, né? A Bíblia mesmo fala, né? Que a gente tem que ter equilíbrio em tudo. Aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco. A gente tem que viver em todos os níveis e saber lidar com tudo que acontece na nossa vida. Agora, sem extremos, porque tudo que é extremo é ruim. Tudo que é extremo, né? A gente pode ter de tudo um pouco, mas eu acho que o extremo é que faz a gente pecar, sabe? Nessa questão. Mas realmente, hoje em dia, os valores estão invertidos, né? O mundo tá de cabeça pra baixo. E é muito ruim, né? Porque isso, tipo, o papel da mãe, do pai é tentar buscar esse equilíbrio, né? Só que tudo é tão corrido e às vezes até o pai se perde nas telas, né? Então, assim... Sim, até nós mesmo. A gente somos os primeiros a termos que nos policiar, né? E assim, acho que assim, a Miriam tocou sobre antigamente, os pais provocavam muita ira nos filhos. Muito. Porque assim, não deixava falar, não tinha lugar de fala mesmo. E assim como hoje nós mães individualizamos os filhos, para os filhos também. Existe uma mãe diferente para cada filho. Não é diferente de privilegiar ou não. É diferente que a mãe, a Dani mãe do Nicolas, lá atrás foi uma mãe. A Dani, quando Danilo nasceu, já era outra. Quando Josué nasceu, já era outra. Sabe? Então, para cada filho, você é uma outra mãe. É verdade. Então, assim, a gente também e cabe a nós, gente não somos pedra, a gente evolui, glória a Jesus por isso. E com o Espírito Santo, muito mais. Então, a gente precisa também se tornar e se permitir ser uma mãe melhor a cada dia. Sim. E perceber quando a gente erra também, porque a gente erra muito, né, Dani?
Gente, isso é uma coisa que sempre acontece aqui em casa. E sabe por que eu aprendi isso? Ela nem sabe disso. Eu acho que eu nunca contei pra ninguém, gente. Eu vou contar pela primeira vez, um segredinho. Muitas coisas secretas aqui. Momento secreto. Vou até encaminhar esse vídeo pra ela depois. A Bruna, do Diego Ribas, no meio do futebol. Ela falou um dia, eu tava vendo o story dela, e ela falou um dia sobre perdão, sabe? Por que as crianças têm que pedir perdão e por que se eles erram, mas por que a gente não pode pedir perdão se a gente também erra? Por que a gente tem que ser melhor do que eles, né? Então ela falou assim, não, meu filho, você fez alguma coisa errada, me perdoa. E eu, quando eu vi esse story dela, eu falei, gente, é mesmo. Porque assim, eu até pensava, de repente, igual ela, mas assim, não tinha caído a ficha. Eu sei que eu erro, eu sei que eu tenho que pedir perdão, mas pra criança, eu falo, não tem que pedir perdão pra criança. Gente, ela é criança, eu sou mãe, né? Eu sou mãe, eu vou pedir perdão. E ela falou assim, cara, você não vai se rebaixar, você não vai se diminuir. Não, você tá ensinando. Você tá ensinando. Ela usou esse termo. E eu falei, gente, e aí eu tomei isso pra mim e nunca falei pra ninguém. E tô falando aqui agora. Uau, porque vocês não pensaram arrasou. que realmente eu tenho isso pra mim. Foi através da vida dela que isso me conscientizou do perdão. E hoje em dia, tudo que eu falo. Tanto que as crianças sempre falam, você não vai me pedir perdão. Por quê? Porque eu sempre falo, tá bom, meu amor, perdão. Então, isso já virou um hábito aqui dentro de casa, assim, todo mundo se pedir perdão, sabe? Vou dizer o que aconteceu ontem, bem próximo. Lá em casa a gente tem esse hábito de pedir perdão, de me desculpar, filho, a culpa não foi sua. Porque mãe, né, gente? É mãe de quatro. Você tá estressada com o que o outro fez, aí o outro vem e fala, ué! Já vai no outro. Aí, ai, meu Deus, mas não era esse. Não era esse, errei. Como a gente faz? Então, assim, às vezes a gente tá... naquela... E aí ontem à noite eu já tava, aí o Arthur chegou do jiu-jitsu, e ele já chega ligado, né, Dani? A gente pensa, você vai ficar cansadão, ele chegou ligado, e aí aí ele veio querendo perguntar não sei o que, falar não sei o que, pedindo, né? Aí eu, ai, Arthur, pelo amor de Deus, essa hora da noite, a mamãe já tá na reserva da paciência, falei pra ele. Pelo amor de Deus, toma o seu banho. Ai, Dani, ele foi tomar banho. Aí quando eu cheguei lá, Arthur, não acabou ainda e tal. Ele foi se enxugar e falou assim, mamãe, me desculpa por tirar sua paciência. Ai, ele me matou. Aí mata. Aí eu olhei e falei, filho, olha no olho da mamãe. A culpa não é sua da mamãe estar sem paciência. Você me perdoa? A culpa é da mamãe. Não tem nada a ver com você. Você me perdoa? Não tem a ver com você. A mamãe não tá sem paciência por causa de você. Ai, me perdoa, mas isso acaba com a vida de uma mãe. Porque você percebe, caramba, uma atitude minha, olha o que acarretou. Ele tá pensando, é culpa dele por eu estar assim. E não é. Então, assim, mamães, ouçam esse conselho, porque é super válido. Porque a gente não vai se diminuir em pedir perdão pra jeito eles. nenhum. Porque, não, eu sou a mãe, você não vai perder a sua autoridade. Não. A gente tem medo de perder a autoridade. Você vai alcançar uma autoridade tão genuína. É diferente. Nossa, ai, que maravilha você trazer esse tema, Dani. Traz mais, fala mais, Esse olhar no olho, né? Esse olhar no olho. De novo, eu não sou mãe, mas eu tenho muitas amigas que são mães, assim, e eu acompanho de perto a maternidade. Eu tenho uma grande amiga, assim, que ela também ela era alguém, tipo, que não pensava em ser mãe, não pensava, e aí engravidou, veio gêmeos, e um é atípico. Então, assim, cara, eu admiro a Luciana num nível, assim, que ela é isso, a prioridade da vida dela são os filhos, ela larga tudo, os filhos. Então ela estuda muito, né, sobre autismo. Sim. E aí ela tem uma coisa que até ela brinca, assim, que às vezes a pessoa fala, não, fala Luciana, porque tu entende autismo. Ela, não, eu entendo do meu filho, do meu autista. Porque ela entende o filho dela. Ela estuda o filho dela, ela não é alguém que, não, eu tenho autoridade para falar sobre isso. Não, porque o que ela estuda é para aplicar no filho dela. E tem uma coisa que eu acho muito interessante. Ela que conversando, que me trouxe muito isso, do valor de ouvir a criança. Ela olha no olho da criança, ela vai na altura da criança, ela não fala do nível autoritário, do nível de cima, ela conversa no olho no olho. E como é importante, assim, sabe? E assim, ela, mais do que ninguém, também tem que ter, ela é duas mães, porque ela tem que ter estratégia diferente para cada filho, né? E ela consegue conduzir aquilo com uma maestria. E aí eu falo, nossa, de olhar é lindo, mas só Deus e ela sabe o quanto o trabalho, quanto ela abre mão de muitas coisas, sabe? Isso me leva para outro lugar, assim, que eu já até conversei com a Vanessa sobre esse assunto.
Às vezes, a minha mãe, por exemplo, ela foi criada de uma forma que ela não tinha manifestação de amor, não falava eu te amo. Foi criada desse jeito. É a criação, ela não teve isso. E aí veio eu e minhas irmãs, talvez as minhas irmãs também ainda não consigam ter esse amor todo pelo filho. Aí eu tenho um exemplo lá em casa, aí vem a Tainá, a minha sobrinha, que ela quebra tudo isso, ela quebra tudo que veio até ela quebra esse padrão e ela tem um outro padrão, porque ela tem um padrão de amor com o Benjamin, de ouvir o Benjamin. E aí é meu afilhado, ele assim, eu sou completamente apaixonada pelo Benja. E aí quando eu mostro o Benja para as pessoas se apaixonam, assim. Ele é uma criança segura, ele é uma criança amada, ele sabe que ele é amado, que a mãe dele ama ele, diz que ama ele. Então, assim, eu até queria trazer... A Tainá é a mãe dele. A Tainá é a mãe dele. Eu queria trazer esse tema, assim, que eu acho tão importante. Porque às vezes a mãe, eu já vi mães falando, mas eu não tive amor. Ok, não teve, mas quebra isso. Tem que mudar isso na vida do seu filho. E a Tainá veio e fez isso. Óbvio que a minha irmã amou a Tainá, cuidou, criou, mas é diferente, entendeu? Quando tu tem um olhar voltado para a criança. A Tainá veio, ela quebrou isso, assim, sabe? Com a ajuda de Deus, né? Espiritualmente, ela busca isso, mas tu vê a diferença, tu consegue ver a diferença. O Benjamin é uma criança extraordinária, assim, é uma criança que eu acho que se tu falar que a tua roupa é bonita, ele tá bom, ele é seguro, sabe? É igual a gente quando a gente tem identidade estabelecida no Senhor. Pode qualquer pessoa falar o que for, tu sabe quem tá no Senhor. Não te abala, tu não se compara. Eu vejo isso. Eu queria trazer esse tema, assim, sabe? Dessa quebra, né? Então, eu tive uma criação, né, com meus pais, assim, de muito amor. Mas eu nunca fui criada no princípio bíblico, sabe? Minha mãe e meu pai, eles nunca foram de ir pra igreja, nem de católica, nem de nada. Então eles foram muito a parte disso. E só que em contramão disso, eu tive muito amor dos meus pais. Eu sou muito apegada com meu pai, sou muito, assim, eu sempre dormi na cama dele com ele. Então assim, eu sou muito apegada. Então isso eu tive muito amor, assim. Mas assim, princípios bíblicos eu nunca tive, entendeu? Eu nunca tive isso. E eu acho que realmente foi o amor dos meus pais que realmente me fizeram. Eu não tenho hoje em dia a gente tem muito essa falta de paternidade, né? Isso ocasiona muitas e muitas questões na vida da pessoa. Graças a Deus não foi sobre isso, né? Não foi a falta de paternidade na minha vida que me levou a andar por outros caminhos ou fazer outras coisas. Não foi sobre isso, mas assim, eu tive muito amor. Então hoje em dia eu não tenho essa questão, sabe? Eu sou muito bem resolvida com isso. Mas em relação até à criação de filhos, que você estava falando da sua sobrinha, né, da Tainá, eu fiz o curso de maternidade com graça. A gente sempre fica pesquisando, né, e tal, da Tati Joslin. É muito bom. Muito bom. Sabe que E aí, na verdade, eu tenho vários outros cursos. Eu vou comprando um monte de coisa. Olha, gente, especialista em mãe. Daqui a pouco ela vai lançar um curso dela. Ela especialista em mãe. Não, porque é importante, né? Muito. Tipo, você saber, gente. Aí até agora tem uns cursos no Instagram. Como tirar a birra do seu filho. Aí estão fazendo chá pra tirar a birra. Eu falei, não, isso aí eu não compro. Aí não, né? Chá pra tirar a birra pra você fazer seu filho te obedecer. Eu falei, gente, não é possível, gente, que isso seja verdade. Até clico lá. Medicamentosa. Gente, eu falei, não, mas isso é uma coisa comportamental, não é? E a luz da Bíblia, né? Porque quando a gente vai fazer esses cursinhos, é sempre a luz da Bíblia. Né? A luz da Bíblia, com sempre certeza. A luz da Bíblia, então... A Tati Joslin, ela é maravilhosa. Ela tem um ministério maravilhoso. Ela tem o curso dela é Maternidade com Graça. É maravilhoso. Eu indico pra quem quiser, tá? E é isso, a gente vai se aprimorando e tal, a gente dá o amor que, mesmo que a gente não tenha recebido, seja lá o que for, mas é isso, você quebrar, você ter esse encontro com Deus e saber que Deus é amor e você tem que passar amor, mesmo que você não tenha tido. Você não tenha tido um pai, você não tinha mãe, isso não é justificativa para você criar o seu filho, não teve pai, então eu sou assim. Não, você não é assim, você tem que aprender a ter o caráter de Cristo. Né? Busca ajuda e se melhore. Porque se nós somos discípulos, o discípulo imita o seu mestre. Ai, peguei um bichinho. Ai, gente, matei um bichinho. Ai, Luísa Mel. Não matou. Não matei, não, só amassei. Ele vai sobreviver. Vai. Calma, Luísa Mel. E é isso, assim, a gente tem que, mesmo que a gente não tenha recebido, nunca pode ser uma justificativa para você não entregar isso pro seu filho. Tem que buscar ser uma melhor mãe em Cristo o
que Jesus faria? O que Jesus quer que eu faça? Como Jesus quer que eu haja com meus filhos? Será que ele quer que eu fique gritando? A Bíblia diz que não gosta de gritaria, não gosta de ira, dissensões, calúnias, fofocas, brigas. Então, assim, a gente tem que ir se policiando. Eu sei que é difícil, não é fácil. É fácil falar, é difícil fazer. Mas com a ajuda de Deus, a gente buscando isso, fazendo curso, buscando ajuda, a gente vai ser uma mãe melhor. Até porque o meio é totalmente influenciável, né? Criança criada no meio de confusão, de gritaria. Você percebe. Fugir daquilo ali, né? Você percebe automaticamente quando você tá lá na salinha do Kids e tem uma criança mais difícil. Sim. E aí você olha e você fala, tá com problema. E aí quando você vai conversar com os pais, você vê que o problema é em você casa, tá com né? problema mesmo. E assim, gente, tem que pedir ajuda mesmo. Às vezes é não tem difícil você vergonha. identificar sozinho. A gente tá falando de coisas aqui que a gente identificou, glória a Deus, mas a gente muitas vezes precisou de alguém para falar pra gente, ou você precisou de ver alguém, um podcast, você olha, eu não tinha me atentado para isso. E aí a sua ficha cai e tá tudo bem, a gente tá aqui para evoluir, para aprender. Mas se precisa de ajuda, pede ajuda. Tem muitos profissionais que, né, se formaram para isso, para ajudar os outros. Exatamente. Nesse quesito. Porque a criança, não é ela demérito, vai... né? a criança, ela vai retratar o que ela vive em casa. A criança é, de verdade, uma esponja. Não, e eu tinha muito isso, muita preconceito com psicologia. Muito, assim, muito. A minha prima, Marcela, ela é psicóloga. E eu falei, não, é psicóloga, tá sabendo da vida dos outros, ficar falando da minha vida pros outros, falando palhaçada, né? E aí, hoje em dia, o meu filho faz psicólogo. Por quê? Porque a escola encaminhou ele pra fazer psicólogo. Ele precisa, ele tem essa necessidade. E, inclusive, vai começar também a fazer fono. E eu nunca tive, nunca dava crédito a isso, sabe? Mas hoje em dia eu vejo. Então, assim, a gente vai mudando, a gente vai evoluindo e a gente tem que fazer o melhor. Bom, então, se ele tá falando que é profissional, ele estudou, ele sabe, ele falou, não, pode ajudar, então por que não fazer? Acaba que a psicologia em si, tu começa a te conhecer melhor. Isso é benéfico, né? Porque quando tu te conhece, tu sabe as tuas debilidades, as tuas fraquezas, tu vai trabalhar em cima daquilo ali pra melhorar. Se não fere os seus valores em Cristo, tá tudo bem. Isso vai trazer benefício. Eu até peguei uma psicóloga cristã, né? Maravilhoso. Porque imagina, eu falei, você vai estar numa salinha com meu filho, eu não sei o que você vai falar. Mas com criança, né? Então a gente também tem que pensar nisso. Tem que estar alinhado com os nossos valores, né? A gente não pode individual, mas tem que estar alinhado com os nossos valores, senão... Eu tô trazendo os temas polêmicos, agora eu vou trazer um outro que eu vou... Ai, meu Deus, calma. Eu vou trazer os gente, eu acho que morreu. Ai, meu pai, daqui a pouco a gente vou fazer uma oração de ressuscita. Ai, meu Deus. Não, guarda aí. Não foi o vento, acho. Não vai embora não, fica aqui, a gente vai orar e vai ressuscitar. Mas assim, uma outra coisa que eu lembro que a minha mãe falava, né? Quando eu era criança, sei lá, fazer alguma malcriação, ela falava assim, não sei se com vocês era isso. Ela... Foi isso que você aprendeu na escola? E aí eu sempre fui muito respondona. Aí eu falava, mas a escola me ensina matemática e português, os modos eu aprendo em casa. Eu era criança, eu falava isso, mas realmente mas aí eu vejo que muita gente tem isso, sabe? Eu achava que era só na minha casa, mas quando eu cresci eu vejo isso, porque às vezes o pai e a mãe terceirizam o professor na escola, o que deveria ser feito em casa, sabe? Isso ainda acontece. Sim, acontece. Tu vê cada relato de professores, assim, fica um pouco chocado. Não, e o Nicolas às vezes vem com umas questões, não, mas por que a professora não veio conversar comigo? Por que ela não sentou? Ele querida, ela não tem que te educar, não, ela tem que te ensinar a matéria, educação é aqui em casa, deixa que eu converse contigo. Não, porque ela tinha que ter conversado comigo. Ela tinha que ter me explicado por que ela fez aquilo. Eu falei, não, ela não tem que te educar, ela tem que te ensinar a matéria, ele acha que ela tem que educar. Se a minha professora é dedo duro, tá indo contar pra você. É um absurdo, né? Minha mãe... Como? Não pode. Muito engraçado. Mas acontece. E isso é terceirizar também, né? A paternidade. Porque tu põe na mão de outra pessoa a educação que tu tem que dar pro teu filho, né? Sim. Não, e graças a Deus na escola que ele tá, é uma escola também cristã, né? Então, assim, eu tenho livre conversa com as professoras através de um aplicativo. E, assim, elas me ajudam muito, porque, assim, eu preciso que elas me falem de lá e eu também tenho que falar daqui. Então, assim, a gente se ajuda mutuamente, entendeu? E é muito bom, assim, a gente conseguiu fazer uma boa parceria, sabe? Legal. Muito bom.
Isso Hoje ajuda várias dicas de criação, hein? Muita. Lembrando que pra quem chegou agora, Dani, não é mãe de 1, de 2, de 3, é de 4. Mas já engravidei 6 vezes, gente. Olha E isso. outra, agora aí entra um gancho pra outra coisa. Tá faltando uma menina nesse time, né? Então, assim, ainda há uma possibilidade. Alguém tem alguém aí pra eu criar? Tem alguém querendo dar algum? Então, adoção, Dani. Adoção. Adoção é algo que hoje... Queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? Sobre se tu já pensou nisso antes, Sim. é algo que é mais recente. Em 2014, 2015, eu quase adotei um bebê de uma prisioneira lá da Turquia. Uau. Eu cheguei a conhecer ela na prisão, fui lá, ela estava grávida, só que ela tinha uns problemas mentais, então ela não ia ser apta para criar o filho. E eu só tinha o Nicolas. E aí eu tava entrando no processo e tal, pra poder pegar o filho dela e tudo, com consentimento. Mas aí eu engravidei do Danilo. Falei, pode parar, não vou pegar mais ninguém. 2 crianças não, pelo amor de Deus. Gêmeo? Mal sabia ela, né? Não dá. Aí eu fui e não peguei, parei. Até o outro ano fui lá, visitei de novo a prisão, que a gente fazia as visitas nas prisões. E aí eu fui conheci o menino, eu até esqueci o nome dele, gente. Mas, isso é pretinho, filho de nigeriano. Ela era branquinha, mas o pai é nigeriano, então o menino veio bem pretinho, com aquele cabelinho parecido com o Lucas, só que bem mais afro, assim. Coisa mais linda. Eu peguei ele no colo e falei, gente, olha só, poderia ter sido meu, né? Porque assim, com aquela coisa, enfim. Aí passou. Aí teve uma outra questão também aqui de uma mulher, que não vou nem falar da onde, né? Porque eu não sei aonde vai alcançar esses vídeos. Mas assim, que eu quase também peguei a menininha e falei, entrei com o advogado, falei com o advogado. Quase chegamos no acordo. Só que aí a gente descobriu, o advogado falou que ainda tinha uma tia e uma avó. Então, a prioridade era dos tios e dos avós, mas eles tinham que requisitar, entendeu? Então, assim, não teria como passar pra mim direto. Aí também foi uma outra coisa que desmotivou, meio que broxou a gente tava muito, a gente pegava fotos dela, ficava isso, olha que linda, coisa linda. Muito fofa, muita coisa mais linda. Criando laços, Já, né? criando laços, a gente trocava fotos, sabe, com a menina que tava criando ela. E ela mandava áudio pra mim, enfim, mas não deu. A gente ficou muito assim, nessa época a gente ficou bem frustrado. Na época que a gente realmente se frustrou, a gente parou de pensar nisso. Aí paramos, aí engravidei, perdi. Aí tive Josué, tive Joseph. Aí antes de ter o Joseph, a gente assistiu aquele filme Som da Esperança. Gente, você que quer adotar, assista ao Som da Esperança. Você, na hora, você vai adotar. Porque, vai desidratar assim, antes vai de adotar, desidratar, vai depois você vai adotar. A gente acabou de ver o filme, vocês viram? Sim. E você, na hora entrou, eu e o Souza também, vamos não sei o que, vamos entrar no site, não sei o que, vamos procurar, entramos em contato com a advogada, fizemos ligação direta com 3 advogados, não sei o que, na semana, começamos sobre tudo e tal. Mas, aí ele falou que é muita dificuldade, não sei o que, burocracia. Aí, existe muita burocracia. Muita burocracia. Aí a gente deu uma murchada também. Aquele evento que tem todo ano com aquele pastor, aquele coisa amarelo que eles falam sobre adoção. Ai, gente, eu esqueci o nome. Stop. Ai, eu esqueci o nome. Ele também faz todo ano, ele faz um evento aqui no Rio, no Rio, São Paulo, né, no Brasil. E gente, eu esqueci o nome do evento. A gente vai encontrar e vai colocar aqui pra você. Bota aí, gente. É um evento que ele fala sobre adoção. Então a gente assistiu aquele evento, entramos no site pra nos cadastrar, porque você tem que se cadastrar se você quiser um pai adotivo. Mandei vários e-mails, vai. Mas também nunca me responderam. Gente, por favor, me responde, gente. Eu tô querendo adotar. Vai aí um apelo. Por favor. E aí foram essas oportunidades que a gente teve, mas aí agora que fechou o caixão, Souza cortou, não temos mais probabilidade de ter só por um deixou milagre. Nada congelado? Não deixou nada congelado. Não, já fui em 2 fertileutas na época, mas assim, nada feito. E aí, estamos aí, né? Agora a gente tá pensando mesmo, agora a Souza se realmente se estabilizar, se estagnar aqui mesmo e tal. E a gente tá pensando mesmo em ter uma menininha. Ai, meu Deus do céu. Mas por não... isso que ela anda nesses eventos aí. Cuidem suas menininhas. Não, mas ela é uma Nazaré do bem. Olha, gente! Viveu, eu falei que... Vem pra cá, tá vivo. Viu? Agora tá andando. Antes de terminar, ele reviveu. Viu, gente? Antes de gente, Luísa Mel, fica tranquila. Tu viu o tamanho da fé, cara? O tamanho da fé que a gente tem orou. Tá vivo. Agora vamos uma outra questão pra gente, né, se encaminhar pro final. Sobre a criação. A Dani morou em 2, 3 países, né? Portugal, Turquia, Arábia, China. Eita!
Mais de 3, né, gente? Acho que só. Mas no Só. que tu teve Só filho isso lá, tudo. qual a diferença, assim, que tu tava meio falando ali pra gente nos bastidores? Só queria trazer isso que eu acho que é importante falar. A diferença de criar filho, né? O que tu sentiu de diferença quando tu voltou pro Brasil? Muito. Teus filhos já eram maiores, já, né? Muita diferença, muita diferença. As crianças daqui do Brasil são muito mais evoluídas. Uma criança de 8 anos lá fora, de 10, de 11, não tem a cabeça daqui das crianças daqui, entendeu? Então, assim, tem um ano que eu estou morando no Brasil, que eu voltei pro Brasil, e, assim, as minhas crianças, é como se tudo que eu tivesse ensinado lá caísse por terra, sabe? Porque, assim, eles entraram numa vibe aqui, Aqui é outra potestade, aqui são outras batalhas, são outras guerras, né? Lá era muito mais fácil a criação dos filhos, sabe? Porque era outro tipo de batalha. Mas aqui, para a criação de filhos, é muito mais difícil. É muito mais difícil, é muito palavrão, é muita amizade, malandragem. É legal ser esperto. Aqui é legal fazer coisa errada. Lá não é legal fazer coisa errada. Pelo Agora, contrário, aqui, tem sanções, né? Aqui as crianças acham super legal desobedecer os pais, falar, dar uma mentirinha, dar uma roubadinha, sabe? Dá uma enganada, dá uma enganar. enganada. E aí isso realmente é uma coisa que eu tenho batalhado até hoje. Até hoje. E vou continuar, né? Enquanto eu estiver aqui no Brasil. E é uma coisa que realmente fez diferença assim, na criação dos meus filhos. É onde eu tenho que realmente investir mais tempo, sabe? Intencionalmente. Apertar mais. Porque não é fácil, não. Ainda mais eles no meio do futebol. Ouvem muita coisa. Futebol é um meio de palavrão. Você vai no jogo de insultos. futebol, não tem como você no jogo, de qualquer jogo, e você não escutar um palavrão aqui, gente. Não tem como. Não tava no jogo, Deus te abençoe. Não tem isso. Tipo, vai com Deus. Abençoado. Não vai. Errou, Deus te abençoe, vai em paz. Não tem isso, né? Exatamente. E eu vivo nesse mundo, né? As crianças vivem nesse mundo. Mas lá a gente era um país de fora, então a gente não entendia. Até quando falavam, mas eles são mais educadinhos lá. Entendeu? Aqui é chato. Aqui é bonito, é cultural. 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 Então, aí é difícil ter que lidar com isso. Porque você não pode tirar eles desse mundo. Não tem como a gente sair desse mundo, gente. A Bíblia diz que nós não somos desse mundo, mas que ele estaria com a gente venceria o mundo também com ele. Mas a gente tem que viver nesse mundo, a gente não pode se fechar numa bolha. A gente não pode se fechar numa bolha, né? Até porque como que se tu te fecha numa bolha, tu não faz a diferença e tu não alcança mais pessoas. E outra coisa, assim, as pessoas falam, eu crio os filhos pro mundo. Não, eu não crio meus filhos pro mundo, eu crio meus filhos pra Deus. Glória a Deus. Eu não crio, não tem um parâmetro do mundo pra criar para o mundo. Não, o mundo jaz do maligno. Sozinho, né? O mundo jaz do maligno. Eu vou criar o quê pro mundo? O mundo já se foi despovoador, né? Criar pro mundo é tu não criar, né? Criar pro mundo é tu não criar. Tu deixa exatamente. Solto, tipo. Então a gente tem que criar pra Deus mesmo, gente. São as flechas aqui, ó. São as flechas. Eu tenho tatuado as flechas. Cada nome aqui dos meus filhos é uma flecha. São as flechas. Mas tem espaço no braço ainda. Tem, ela pode até escolher. Cabe onde mais eu posso botar, cabe gente? Aqui, ó. Daqui até aqui dá. Mais próximo, né? Pro outro é fácil, né, Dani? É. Pro outro é fácil, Ai, meu Deus. É muito fácil, muito fácil. Vamos para o encerramento? Vamos. Ai, gente, legal, né? Esse negócio de podcast você fala, né? Não, é descontraído, é uma conversa. Tu até esqueceu. Vamos lá. Nós temos 8 Gente, câmeras temos gravando. 50 câmeras, ó. Não sei nem pra onde eu olho. Pois é. Que papo gostoso, né? A Dani tá se sentindo em casa, como se ela estivesse na própria casa dela. Literalmente. Literalmente, tá em casa. Mas foi muito bom, né? Eu gostei. Eu espero que vocês tenham curtido esse papo. Eu espero que as mães tenham anotado as dicas. E comenta com a gente, assim, né? Tipo, é um espaço aberto também pra gente saber as dicas de quem tá do outro lado. Né? A Dani vai ler também, né, Dani? A Dani ainda, por mais que ela seja expert, né, com 4 filhos, ela ainda Tá informação, que ela quer mais algum. Menina, gente. Quem for mãe de menina, por favor, mande dicas. Mande dicas. Eu só sei no mundo blue. Pink, tem que começar a aprender. Tem que aprender. Então, por favor, esse é o momento de você dar dica pra Dani. Recebo. É isso, gente. Ser mãe é viver cansada, né, Dani? Mas completa. Proporcionalmente. Só assim, né? Mas o cansaço é proporcional à alegria que ele nos proporciona, né?
E é isso que mantém a gente viva, acesa, em pé, todo dia. E você é o espelho disso, o reflexo disso. Então, por isso, a gente fez questão de trazer a Dani, mãe de 4. A gente fez várias brincadeiras aqui, mas a gente sabe de todos os desafios da maternidade. A gente só queria mostrar para vocês uma vida real, uma vida, do pouquinho que ela contou, uma vida sem corte, para que a gente pare com esse hábito de comparação. A vida, ela é proporcionalmente desafiadora para todas nós. Aí eu vou falar o que eu sempre falo pra Dani, só de olhar, às vezes só de ler, ou ela, Vanessa, escrevendo o que estão fazendo, só de ler eu já fico cansada, mesmo elas, né? Mas é isso, Dani, queria que tu falasse pra gente, assim, deixasse ou mais uma dica, de repente, se tu guardou uma aí na manga pro final, grande final, ou, né, deixar um alô pra quem tá ouvindo a gente. Eu acho que sobre maternidade, eu acho que tem que deixar Deus te usar, sabe? Porque, assim, a Bíblia diz que multiplicai-vos, né? Povoai a terra. Então, assim, é da vontade de Deus que você tenha filho. Você que está pensando, será que eu tenho filho? Será que eu não tenho filho? É da vontade de Deus que você seja mãe. Porque, assim, ninguém mais tem esse poder, só a mulher. Então, assim, por que a gente não vai usufruir disso? Então, assim, seja mãe, tenha a sua própria experiência, não se compare com ninguém, viva a sua maternidade, mas da melhor forma. Tente ter mais conhecimentos, peça ajuda, não tem problema, e viva dentro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é essa, que nós tenhamos a nossa experiência de mães, de filhas, né, de Deus, posteriormente esposas, enfim, temos várias atividades, né? Mas a maternidade é uma graça que Deus deu pra gente, só para as mulheres, né? Então é isso, que você que é mãe, que Deus possa te abençoar na sua maternidade, que você tenha muita sabedoria com seus filhos, que você possa se calar no momento de se calar, quando tiver que se posicionar, se posicione, quando tiver que pedir perdão para o seu filho, peça perdão, não tem problema, você não está se vitimizando, diminuindo, perdendo a sua autoridade, pelo contrário, você está ensinando um caráter para o seu filho, um caráter de Cristo, né, que nós devemos nos arrepender, porque esse mundo está muito fácil, a gente pecar, esconde pecado, pecar, esconde pecado. Não, confessai, arrependei-vos, desde muito antes, João Batista falava, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, há algo a se arrepender, com certeza há algo a se arrepender, porque senão ele não falava arrependei-vos, né? Então é isso, a gente tem que sempre andar nesse lugar de estar em submissão, de ter uns aos outros como... Se você tiver o outro como servo, vai ser muito melhor você ter a sua maneira de lidar com todos, né? Então você sempre se submetendo à autoridade do outro, sempre se fazendo servo, porque a Bíblia diz que o maior é o que serve. Então, assim, se a gente estiver sempre com essa cabeça, sempre com esse entendimento, buscando a Deus, a maternidade fica mais leve, não fica nada pesado, e você consegue aproveitar e viver os seus dias, porque assim, gente, a gente está de passagem aqui na Terra. A gente não vai viver eternamente para cá. Seus filhos não vão ser eternamente crianças, bebês, não vai aquele trabalho, não vai passar. Daqui a pouco eles vão ser homens, mulheres, vão se casar, vão constituir família, sabe? Que legado que você vai deixar? Então é isso. Que você possa realmente ser intencional na vida dos seus filhos, para que eles sejam pessoas melhores nesse mundo, adultos melhores, porque é o que a gente precisa no mundo de hoje, né? Lembrando, gente, que a infância ela é curta, né? Ela é finita, ela acaba. A gente não tem todo o tempo do mundo com os nossos filhos criança. Quando faz 11, 12 anos, eles já começam a querer outras coisas e a prioridade deles não é mais a mamãe. Então aproveite essa fase. Aproveite. E é isso. A gente chegou ao final, né? E essa frase é muito boa, hein? A gente não precisa de um mundo melhor, a gente precisa deixar os nossos filhos melhores pro mundo, né? Para melhorarem, né? Sim. É isso, gente. Obrigada, Dani. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido cada momento. A gente daqui desse lado foi muito leve. Muito bom. Foi muito verdade. Tudo que foi dito aqui foi muito leve, muito verdade. E esse é o intuito do nosso podcast. Então vai lá, compartilha com uma mãe, com alguém que quer ser mãe. Compartilha, faz viralizar esse vídeo aí, tá bom? Porque aqui, gente, só pode se for de verdade e se for com Deus, né? É isso. Até a próxima, então. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.